Pessoal, nesse editorial a gente vai falar um pouquinho de economia. Nós vamos falar sobre a interferência do Lula numa empresa privada e como isso pode causar um caos econômico nessa empresa privada, uma empresa gigante aqui do Brasil. E como o Lula está temendo uma possível queda com as projeções do PIB e da própria economia. Nós vamos falar também sobre o Partido Novo. E o Partido Novo, com muita coragem, resolveu peitar o TSE e o Alexandre de Moraes. E quem traz a informação é um site extrema-esquerda, o Sleep Giants. E eu vou falar sobre isso aqui com vocês ainda. Dando tempo, a gente vai comentar aqui com vocês briga que está acontecendo aí entre o futuro e eterno presidenciável. Se é que ele vai tentar de novo, né? Ciro Gomes. E adivinha com quem? Damares Alves. Comprou uma briga grande. Está sendo processado. E nós vamos falar sobre isso aqui e muito mais no nosso editorial de férias, tá bom? Bora começar? Vem comigo que a gente tem informação importante para vocês. Vamos começar falando da economia. Vamos lá, pessoal. O Lula está apavorado. O Lula está temendo, e com toda razão, uma desaceleração do PIB e da própria economia brasileira. Vamos lá. Se tem uma coisa que atinge muito o brasileiro, é a tal da inflação. E aí, eu li uma matéria aqui da Folha de São Paulo para vocês sobre 3 presentes que o Bolsonaro deixou de lambuja para o Lula. E eu falei que eu concordo em partes com essa matéria. Um deles foi a autonomia do Banco Central, ou seja, uma autonomia para o Lula chamar de sua. O Campos Neto hoje é o presidente do Banco Central e é através da regulação de juros que ele consegue controlar a inflação. Então é o seguinte, Lula estava lá batendo no Campos Neto. E aí, se o Campos Neto fizesse uma gestão horrível, a culpa era do Campos Neto, que está fazendo a inflação estourar, segurando os juros. Se o Campos Neto acertasse a mão e segurasse a inflação, que foi o que fez, não atribuam isso a maior parte ao PT, teve atuação do PT, mas a grande parte foi do Campos Neto. O que o PT faz? Vai lá e rouba o mérito para si. E aí paga de bonito, olha, nós entregamos uma inflação estável. Não foi ele, foi o Campos Neto que o Bolsonaro entregou de presente para o Lula. Tá, mas e aí? E aí que as políticas econômicas do Lula vão de mal a pior. E agora, entrando já nesse novo ciclo, nós vamos ter o Campos Neto saindo do Banco Central, Lula vai indicar outra pessoa e o Lula está interferindo onde não deveria interferir. Como, por exemplo, na Vale do Rio Doce. Uma gigante aqui, foi privatizada em 1997, é uma empresa privada, o governo ainda tem ações da Vale, mas não chega nem a 10%, então não tem poder de decisão. Só que o que o Lula está fazendo? Só para agradar um companheiro, o Lula está articulando para colocar o Guido Mantega dentro da Vale do Rio Doce. E aí eu já vou te explicar o porquê, tá? Como presidente, para ele não basta ser mero conselheiro, tem que ser o presidente. Acontece que isso aí está causando um caos na empresa. E aí, matéria da Globo, do petista Valdo Cruz. Lula ainda quer Guido Mantega como CEO da Vale. Investidores reagem e ameaçam deixar de investir no país. Meu amigo, vamos resumir o negócio aqui. O Guido Mantega foi o responsável pelo caos econômico durante a gestão Dilma Rousseff e teve também durante o governo Lula. Vamos falar a verdade, ninguém do mercado gosta desse tal de Guido Mantega, mas é um companheiro do Lula. Acontece que o Lula, mesmo sem ter poder de decisão, está ameaçando os investidores da Vale e os acionistas majoritários da Vale para colocar o Guido Mantega. Ele quer que coloque. E a Vale, desde que entrou o governo Lula, já começou a cair. A Vale lucrou 2,83 bilhões, o que parece muito bom. Mas se comparado com a gestão passada, caiu já 36% em um ano. Por quê? Porque o mercado nacional está causando obstáculos para que a empresa possa atuar, para que a empresa possa buscar investimentos. E aí a coisa está ficando cada vez mais grave. E vem o Lula
querendo colocar o companheiro Guido Mantega aqui dentro. A interferência do governo Lula em empresa privada. Silveira afirmou a conselheiros que Lula quer o Mantega na liderança do conselho. Adivinha qual que é a bagatela que o Guido Mantega vai ganhar se ele virar o presidente da Vale do Rio Doce? Não é nada não, gente. Pouquinho. 60 milhões de reais por ano. O salário do cara que o Lula tá brigando pro Guido Mantega ter esse cargo, receber esse salário, é 60 milhões por ano. E aí, ele tá brigando para esse cara entrar lá, apesar dos prejuízos astronômicos que o Lula já causou só de abrir a boca. Poder 360. Vale perde 8,5 bilhões em valor de mercado numa semana. A ida do Guido Mantega e a interferência do governo federal do Lula não agradaram os agentes do mercado financeiro. Só de Lula abrir a boca deu um prejuízo de quase 10 bilhões para a Vale, só para colocar o Guido Mantega lá, para o cara receber 60 milhões por ano. Então, tá dando para você entender um pouquinho mais o porquê que a interferência petista na economia é desastrosa? Pois é, tá dando para você entender, né? E o Lula 3 é o reflexo e a repetição do Lula 1, 2 e Dilma. Pois bem, vamos ver se repete também no ponto de impeachment, né? Vem cá, vamos falar de outro ponto importante aqui, ó. Marcel Van Hatten, citando uma matéria do Terra Brasil aqui, isso aqui foi postado no site do Sleep Giants, é de extrema esquerda, Sleep Giants, mas citando uma matéria do Terra, né? Novo quer barrar acordo entre TSE e Anatel sobre bloqueio imediato de eleições. Acordo firmado em dezembro do ano passado é para acelerar o processo de remoção de sites identificados como propagadores de fake news na campanha eleitoral. Então vamos deixar bem claro para vocês. No nosso direito, presta atenção, hein? Tem informação sobre direito. No nosso direito, nós temos o princípio da inércia do judiciário. Então, resumindo para você, o judiciário ele não é um protagonista na tomada de decisão. Ele precisa ser acionado. Então, assim, o judiciário não pode entender, opa, ali tem uma fake news, vou lá tirar. Não. Alguém tem que vir, falar, olha, judiciário, tá vendo isso aqui que estão falando de mim? É fake news, por causa disso, disso e disso. Por exemplo, o Lula. Ó, estão falando que eu me alinho a ditadores. Deixa eu mostrar para você, ó. O Maduro não é ditador, o Daniel Ortega não é ditador, o cara da Venezuela, o cara da Nicarágua, o cara de Cuba. São ditadores não, são homens bons. Aí o judiciário olha e fala, ó, não é que são bonzinhos mesmo? Então manda retirar. Você entende que tem que partir de alguém. Esse é o princípio da inércia do judiciário. O TSE não quer isso não. O TSE firma um acordo, eu reputo esse acordo ilegal, dizendo o seguinte, olha, o TSE, assim que ele verificar que uma notícia é verdadeira ou falsa, ele manda tirar o site do ar em tempo real. Tá, tem muita gente falando que é censura. Só porque tem cara, jeito e cheiro de censura. Mas tudo bem, né? Então, o pessoal tá falando o seguinte, olha, hoje, se o ministro Alexandre de Moraes, ou o líder do TSE, fala, olha, tá vendo aquele cara que falou que o Lula tem orgulho de ser comunista e citou um vídeo dele falando isso lá no Foro de São Paulo, publicou nas redes sociais dele, manda derrubar a rede social. Pois é em tempo real. Ele não precisa de alguém acionar, ele não precisa analisar, ele só manda. E a Anatel tira. O Partido Novo está caçando briga com isso, falou não vamos aceitar que isso aconteça aqui no Brasil. Isso que vocês estão fazendo é censura, não pode acontecer. E aí o problema é que o Partido Novo entrou com um pedido. E o pedido onde? No STF. Tá, mas vem cá, membros do STF estão no TSE. Acho que não vai dar muito resultado. Acho que você pode preparar que aquilo que o STF achar que é fake news, vai ser fake news daqui para frente. E tirou do ar e você não tem direito de reclamar nada e nem para quem recorrer. Infelizmente. Afinal, a comunhão entre o STF e o TSE é gigantesca.
Eu falei para vocês, até coloquei um vídeo do Kim Kataguiri sobre abusos que foram tomados na questão do Carlos Jordi. Uma foto que foi visivelmente adulterada. Cabe até processo do Jordi contra a Rede Globo. Visivelmente adulterada. Pegaram uma foto do cara na posse do Bolsonaro, meteram um Photoshop ali, tiraram o broche de posse e colocaram como se ele estivesse no 8 de janeiro. E isso aí motivou até busca e apreensão. Pois é. E aí, os jornais já estão alertando para isso. Olha só, uma matéria do O Antagonista. A foto adulterada que baseou a operação da Polícia Federal contra o Jordi. Ou seja, os jornais já estão começando a mostrar, a apontar o dedo, dizendo, olha, tem coisa errada acontecendo. Estão usando até foto adulterada para ir atrás da oposição. Venezuelizou geral. Ó, não quebrei a língua, vou falar Venezuela. Fala aí, para ver se você consegue umas 3 vezes rápido, que você vai ver que embroma, viu? Vamos lá. Outra matéria que eu quero falar com vocês. Ciro Gomes vira réu por chamar Damares de bandida nazifascista. Olha só o nível, né? O ex-candidato à presidência Ciro Gomes, que é do PDT, virou réu por chamar a senadora Damares Alves, que é do Republicanos, de bandida nazifascista da quadrilha de Jair Bolsonaro. A terceira vara criminal do Ceará decidiu aceitar a queixa-crime da parlamentar por enxergar indícios de conduta delituosa nas declarações do pedetista. Pois é, o Ciro Gomes ele já tem um histórico aí grande de tomar processo por suas falas. Né? Talvez um dos mais emblemáticos que ele perdeu é contra o Fernando Holliday, né? Fernando Holliday, que foi chamado de Capitãozinho do Mato pelo Ciro Gomes. Ele entrou com a ação. Capitão do Mato é aquele negro que perseguiu os escravos a mando do capitão, do fazendeiro. Então o Ciro Gomes falou que essa era a atuação do Fernando Holliday, tá? Sabe, totalmente racista, absurdo, e foi processado civilmente, perdeu. E é engraçado que neste caso não foi aceito o crime de racismo contra o Ciro Gomes, que é até imprescritível, tá? Foi aceito. Mas, se fosse alguém de direita, imagina o Nicolas falando, sei lá, vamos lá, imagina se fosse o Nicolas falando para o Flávio Dino, que agora, segundo a Folha de São Paulo, é negro, né? Então, imagina se fosse o Nicolas Ferreira falando uma coisa dessa sobre o Flávio Dino. Era prisão na certa, né? Mas, enfim, o caso aqui é a Damares. Chamou ela de bandida nazifascista. Vai responder para o processo. Vamos ver qual vai ser o resultado final disso. Eu vou trazer para vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos, muita coisa boa na sua vida. E enquanto a gente está aqui nesses editoriais de férias, a gente vai sempre estar aqui trazendo alguma informação. Às vezes um pouco tardia, eu não minto, tá? Mas logo, logo a gente volta ao normal. Fevereiro a gente já está a todo vapor aí com vocês novamente. Grande abraço.